hoje. Bora comigo pro recanto. Gente, hoje eu vim aqui no recanto, que para mim é um canto de encanto, que eu vou plantar as pimentas. E aí eu tinha plantado os pés de girassol e olha, o momento foi muito lindo quando eles estavam floridos, todos abertos ali. É, muito, muito bonito. Eu tive assim um momento de contemplação muito gostoso. Mas aí, né, eles agora têm que arrancar porque eles secaram e eu tinha deixado as lagartas atacaram ele, eu não quis matar elas porque eu também imaginei que ia sair umas belas borboletas e saíram. Eu também tirei foto. Eu não sei se eu vou conseguir pôr na tela, né, para vocês verem. Mas enfim, então eu vim hoje plantar minhas pimentas, meditar um pouco, quero, né, mexer aqui com a terra e, querendo ou não, terminar observando, né, o tempo que leva para produzir determinadas coisas. Que a gente planta algo, espera meses, anos para colher um fruto. Diga-se passagem que eu estou aqui esperando meus abacaxis dar, minha cana dar, já faz algum tempo. Mas aí mexendo aqui, é engraçado que eu comecei a desenterrar palavras que minha avó dizia na infância. E mais engraçado ainda que na época, né, na minha adolescência, no auge das festas, ali, né, bebedeiras, eu não atinava para o que ela falava. Parecia que não tinha importância. Só que hoje eu percebo que na verdade aquelas palavras que ela diziam eram sementes que ela estava plantando em mim, mas que, né, levaram meses para brotar. E digo verdade que décadas, gente, décadas essas sementes levaram para brotar em mim. Me veio muito forte assim, né? Fiquei muito emotiva, né? Mexendo aqui com a terra, cavando e né, me veio essa lembrança que no dia que ela faleceu, eu estava muito cansada do trabalho e tinha uma festa para mim ir, enfim. Aí eu vi ela sentada na sala e eu senti aquela força muito grande, me dizendo assim: vai lá e dá um abraço nela. Mas eu olhei para ela e fui embora. Eu queria festar, eu queria sair dali daquele lugar. E naquele intervalo que eu saí, ela se foi. Ela se foi. E engraçado que veio muito forte isso hoje na minha memória, eu arrancando esses girassóis secos, me veio isso, porque por muitos anos eu carreguei esse sentimento, não um sentimento de culpa, mas, sabe, uma mágoa de mim mesma, porque eu não dei aquele abraço, né? Porque era só um abraço de 5 segundos. E eu fiquei, né, relembrando aquele momento e pensando com esse sentimento, né, que todos esses anos eu carreguei de não ter dado aquele abraço nela. E hoje eu entendo que eu não posso voltar atrás mais e dar aquele abraço nela, né? Eu não posso mais consertar aquele passado.
Mas eu posso melhorar meu hoje, meu agora, meu instante. Hoje eu não saio de perto de quem eu amo, né? Da maioria das pessoas que eu amo, meu pai, minha mãe, minha família, se eu não dou um abraço, um beijo, ou se eu digo que amo. Porque me veio isso muito na memória, sabe? Arrancando esses pés de girassol, me veio isso, sabe? Cavando, mexendo nessa terra, que tipo, a gente não pode voltar mesmo lá atrás para melhorar, mas a gente pode, né, a cada dia ir melhorando. Esses abraços que a gente não dá, esses eu te amo que a gente não fala. E eu pensei, sabe, uma coisa bem forte, muito forte, que desse desenterrar das palavras da minha avó, essas memórias que eu tenho, que vem muito forte em mim, que todo encontro é uma despedida. A gente vai se despedindo, gente, a gente vai se despedindo aos poucos das pessoas. Aos poucos a gente vai se despedindo e a gente não percebe isso. Por isso que às vezes a gente não dá esse abraço. Porque a gente tem tanta pressa, né? Na maioria das vezes, que a gente não percebe que cada encontro, na verdade, é uma despedida. É um pouco de despedida, é uma parte que a gente vai se despedindo. E a gente não dá esse abraço, a gente não fala que a pessoa é importante, que a gente admira, que a gente gosta, que... E eu te pergunto agora, qual abraço você está deixando de dar? Qual orgulho ou qual festinha está te impedindo de ficar 5 segundos com quem importa? Você já abraçou seu pai, sua mãe, né? Eu abraço meus pais, eu falo para minha mãe que eu amo ela, que ela é importante, eu dou um beijo na cabeça dela, falo que ela é importante para mim. Porque o abraço é poderoso, muito poderoso, e às vezes é a coisa mais difícil de se dar. Mais difícil da gente dar é um abraço. Então, não deixa para colher esse arrependimento daqui a décadas. Dê um abraço hoje. Hoje você dá esse abraço. Não deixa para colher daqui a décadas, ou meses, ou anos, né? Acho que eu demorei décadas para perceber muitas coisas. Então, hoje eu queria só compartilhar isso com vocês. Eu estou plantando minhas pimentas, né? Vou plantar minhas pimentas aqui. Não sei se como vai ser o processo, né? Um novo processo. Minha companheirinha que sempre tá aqui aparecendo no vídeo, né? É a Zoe, que fica aqui correndo para lá e para cá, me fazendo companhia. Volta e meia eu paro um pouquinho também, eu sento ali para dar um abraço nela. Ela adora também os abraços, né? E eu sinto isso, que ela também gosta. E eu agradeço sempre, todos os dias, por ela ser essa minha companheira, minha parceira, de também ouvir meus desabafos, né? Mas, enfim, queria compartilhar isso com vocês. Essa conversa honesta, né? E vulnerável. Eu
por um instante, né, cavando também veio algo assim muito forte. Rosimeire, você tem que dar um título para essa fala, para essa conversa, né, honesta que você está fazendo. Então, o título será Verdade Sem Máscaras. Verdade Sem Máscaras é o título dessa conversa que eu tive, né, dessa vulnerabilidade minha e, enfim, eu quero compartilhar aqui. E dizer para você também, né, vai dar um abraço em alguém, vai dizer para essa pessoa quanto ela é importante para você. E eu vou ficar, né, na expectativa, criar, né, que querendo ou não, o encanto, eu pranto, e aí eu fico naquela, toda aquela expectativa daquilo vai florescer, que aquilo vai, né, as sementes vão germinar, que vão me dar belíssimos frutos, e enfim, é um aprendizado de todos os, né, dias que eu tô tendo. E como veio essa memória da minha avó, que plantava essas sementes em mim, então, e hoje eu estou desenterrando várias sementes. Para quem está me seguindo já deve ter percebido que eu estou usando muitas falas que eram ela que falava, né? Então, enfim,